Jó, número 42, o verso de número 1, diz assim: Então respondeu Jó ao Senhor, dizendo: Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Amém, meus irmãos? Existir, ou o simples fato de existir, dói. Uma das principais consequências do pecado, a primeira delas foi: do suor do teu trabalho comerás. E a segunda ordenança de Deus foi: o seu parto será com muitas dores. Deus dá consequência para Adão, dizendo: você vai ter que suar muito para poder comer do seu pão de cada dia. E Deus dá consequência à mulher, dizendo que o parto dela será dado com muitas dores. Dor é uma das principais ou primeiras consequências do pecado. E a dor está embutida em toda a existência do ser humano, desde a sua concepção, quando com dores de parto, que para nós homens é imensurável, nem fazemos ideia do quanto as mulheres sentem as dores do parto. Desde então, as dores fazem parte da existência. E quando o neném nasce, ele não nasce sorrindo, não nasce cantando. Hoje em dia ele até nasce com o iPad na mão, mas ele continua nascendo chorando. A gente já nasce aos prantos. E desde os primeiros dias, a mamãe já olha para o filho e começa a enxergar dor. Aquela cólica chata que você não sabe o que fazer com a criança. Ela acorda de madrugada chorando, ela chora durante o dia. E você diz: o que está doendo será? O que eu vou fazer para parar essa dor? Porque existir, a partir do momento que é concebido, começa a doer. É as primeiras dores dos primeiros dentinhos que começam a nascer, que começa a dar aquela febre. Quem já foi pai, quem já foi mãe sabe do que eu estou falando, que já foi titio, titia, já teve sobrinho, irmão, quem já teve uma criança sabe do que nós estamos falando aqui nessa noite. A partir dos primeiros dentinhos que começam a nascer, já começa a doer. E conforme vai crescendo, as dores vão se tornando um pouco mais complicadas. É a dor do primeiro tombo, quando estava tentando dar a primeira caminhada. É as dores quando começa a cair de bicicleta, dando os seus primeiros pedais. E assim vai indo, a dor do joelho ralado, a dor do machucado, do braço quebrado, geralmente com 10, 11 anos, algumas, 90% das pessoas já tiveram seus braços quebrados, ou perna quebrada, ou pé quebrado, ou a dor de ter chutado o piso em vez de ter chutado a bola, porque existir dói. E conforme os anos vão passando, o tempo vai passando, a idade vai chegando, as dores vão se tornando mais implícitas, e sai um pouco da esfera do corpo, da carne, e começa a fazer parte também da sua alma. É as dores da adolescência, as dores das primeiras amizades que fracassaram, daquela amiga que você disse que ia ser para a vida toda e te decepcionou, do primeiro relacionamento frustrado, do primeiro amigo que te abandonou, as dores do primeiro desemprego que bateu a porta, a primeira decepção, a primeira crise financeira, dores na alma, as primeiras ansiedades que vão batendo. Quem nunca passou por esse tipo de dor? Porque existir dói. E conforme os anos vão continuar passando, a vida vai continuar passando, as dores mudam um pouco de novo. Agora, se não bastasse na alma, começam as dores do pé até a cabeça. Chega perto dos 40, dói o pé, dói o joelho, dói a perna, dói a barriga, dói o peito, dói a cabeça, dói até o fio do cabelo, não é verdade? E você quer descobrir a idade de alguém, você chega na casa da pessoa e pergunta onde está a caixinha de remédio. Quanto maior é a caixinha de remédio, maior é a idade da pessoa. Começa com uma caixinha pequena, daqui a pouco já está com um caixão cheio de remédio, controlado para pressão, para diabetes, para isso, para aquilo, para aquele outro. Porque existir dói. Quando não muito, a idade vai chegando ao fim
E aí começa a dor do tio que se foi, da tia que se foi, do marido que deixou, do pai que deixou, da mãe que deixou. Dores da ida, até que enfim você passa a deixar alguém chorando porque você se foi. Você nasce chorando e você sai do mundo e deixa pessoas chorando. Porque a vida tem dessas complexidades, desafios, dores, fragilidades da vida. Está incutida em todas as esferas e em todas as fases da nossa vida. A dor e o sofrimento, eles fazem parte, ladeiam a jornada do ser humano. Entretanto, quando não muito diante das dores que você está vivendo, você vem para a igreja. E alguns vêm para a igreja na expectativa de que vão entrar pelo templo e as dores acabaram, o sofrimento acabou, agora é só vitória, a luta acabou e agora é só bênção. Mas aí você descobre que você tem um adversário feroz, que não ficou nada feliz com sua atitude de vir para cá e começa a te desafiar com tentações, provações, desafios, dificuldades, porque tanto no corpo, quanto na alma, quanto no espírito, enquanto estivermos neste mundo, vai doer. Mas aí um dia você abre a Bíblia e você lê Jesus dizendo assim: no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu já passei por tudo que vocês estão passando, e eu venci o mundo por vocês. Meu irmão, se você pode ter uma convicção a respeito da sua dor nessa noite, eu não sei que dor que tem movido o seu coração, mas uma convicção você pode ter a respeito da sua dor. Não é que você vai vencer a sua dor. Você tem que ter uma convicção: Cristo já venceu a minha dor. Ele não disse vocês vão vencer o mundo. Ele disse eu já venci o mundo. Então haja o que houver, a dor que vier, você já tem certeza de qual é o resultado final dessa dor. Cristo já venceu por mim. A vitória que vence o mundo já venceu essa dor, esse sofrimento, essa angústia, essa adversidade. Cristo venceu por mim. Então a dor, nós precisamos entender nessa noite que ela faz parte do existir. Só que eu não quero saber nessa noite, ou indiferente à dor que você vem enfrentando nos últimos tempos, indiferente ao sofrimento que vem sido causado contra a sua vida nos últimos tempos, a questão não é o quanto você está sofrendo. A questão também não é aonde você está sofrendo, nem como você está sofrendo. O que Deus quer tratar conosco nessa noite é a forma que você tem lidado com o seu sofrimento. E existem pelo menos 3 formas de você lidar com a sua dor e com o seu sofrimento. A primeira forma que você pode lidar com a sua dor é ignorando a existência dela, fingindo que não é nada. E você tenta encarar vivendo à margem das dores, como se nada fosse nada. E você ignora a dor, e você passa por cima da dor. Você sabe dos amontoados de problemas que você tem, você sabe das crises que você carrega, você sabe das dificuldades que você tem, mas você vive à margem da dor. Pessoas que vivem à margem da dor são pessoas que rapidamente vivem um colapso na sua vida, ignorando os seus problemas, ignorando as suas dificuldades, ignorando o problema financeiro que você tem, ignorando o problema que você tem na sua casa, ignorando o problema que você tem na sua vida, no seu trabalho, seja que área for. Quando você ignora o problema, você vive um colapso no seu problema. Então, viver à margem da dor não é uma boa opção. A segunda oportunidade que a gente tem, que a gente pode lidar com as dores que estão sendo causadas na nossa vida, é vivendo afundados na dor. E essa também não é uma boa opção. Pessoas que vivem intensamente as suas dores. Você fala com ela, ela só fala das dores. Você conversa com ela, ela só fala de problema. Ela vive afundada nas mágoas, afundada nos problemas, afundada nas decepções, afundado nos desafios, afundado nas coisas que estão lhe acontecendo. Isso a leva a outro colapso, a depressão, a angústia, o suicídio, muitas diversas dificuldades que vai encarar porque está afundado nas suas dores. Mas existe uma terceira ótica e um terceiro viés para você encarar a sua dor.
E você pode encarar a sua dor a partir da concepção de Deus, a partir da visão de Deus a respeito do sofrimento do homem. E qual é essa forma de encarar a dor? Jó, capítulo 42, nos deixa claro a forma correta como devemos enfrentar as dores que nos são geradas. No capítulo 42, Jó muda a sua história com algumas atitudes. Jó passa, perceba isso, Jó passa 41 capítulos sem conseguir mudar o seu sofrimento. Quem não conhece a história de Jó, vou dar uma passadinha bem rápida para você entender. Jó tinha riqueza, Jó tinha gado, Jó tinha bem, Jó tinha filho, Jó era um cara completo. Mas um dia ele começou a perder tudo, perdeu tudo que tinha. Acabou gado, acabou riqueza, acabou dinheiro, acabou até a honra. Ficou totalmente desamparado. Jó está vivendo a maior crise da sua história. E ele passa alguns meses nessa crise, que a Bíblia não destaca quanto tempo exato que essa crise durou. Mas ele passa alguns meses, algum tempo nessa crise. E durante os 41 capítulos de Jó, Deus não muda a história de Jó. Jó continua enfrentando a dor, Jó continua enfrentando o sofrimento. E ele passa 41 capítulos questionando Deus, com seus amigos, questionando o Senhor, questionando a sua dor, questionando o seu sofrimento, olhando para os seus problemas e dizendo o quão grandes eram os seus problemas. Ele passa 41 capítulos afundado na sua dor, na segunda ótica que eu acabei de falar para vocês. Mas no capítulo 42, em 6 versículos, ele muda totalmente a sua fala. E foi isso que o ajudou a superar a sua dor e viver uma intervenção de Deus na sua vida. Os 6 versículos que mudaram completamente a história de Jó. O versículo de número 10 diz: o Senhor virou o cativeiro de Jó. A partir dessas atitudes. Então, com Jó, nós podemos aprender como que nós vamos encarar as nossas dores. Só quem tem dor aqui diz amém. Quem tem problema aqui diz amém. E eu quero, em nome de Jesus, nós possamos aprender juntos como encarar os nossos problemas ou como encarar as nossas dores. E a primeira forma que Jó aprende a lidar com isso está no verso de número 2, quando ele afirma com toda a sua alma: bem sei que tudo podes. Jó está declarando um atributo de Deus. Jó está declarando a onipotência de Deus. Ele está dizendo: tu és poderoso. Tu podes todas as coisas. Jó passou 41 capítulos adorando, entre aspas, o seu problema e exaltando os atributos do seu problema, dizendo: o meu problema é grande, o meu problema é terrível, a minha dor é insuportável. Isso que eu estou passando, eu não aguento mais. Ele passa 41 capítulos enaltecendo o seu sofrimento. Mas agora ele muda sua fala. E ele para de enaltecer o seu problema e começa a enaltecer o seu Deus, dizendo: bem sei que tudo podes. Em outras palavras, Jó está dizendo: o meu problema, ele tem poder. O meu adversário, ele tem poder, mas o meu Deus, ele tem todo o poder. Então Jó para de ficar maximizando a sua dor e começa a maximizar o seu Deus. Ele faz o que Ezequiel fez no capítulo 37 do seu livro. Deus pega Ezequiel e leva Ezequiel a um vale de ossos secos. Quando Ezequiel vai para o vale de ossos secos, Ezequiel olha para Deus e diz o tamanho do vale. Olha para Deus e diz a qualidade dos ossos que tem no vale. Olha para Deus e fica especificando o problema que ele está inserido. Dizendo: Deus, esse vale tem ossos. Deus, os ossos estão sequíssimos. Deus, o negócio aqui está feio.
Mas enquanto Jó olha para Deus e enaltece o seu vale, o vale continua igual. Mas chega uma hora que Jó olha para o vale e fala a respeito do seu Deus. E ele diz: vento dos quatro cantos, ouvi a voz do Senhor teu Deus. Enquanto ele fala, o vento sopra, e aquele vale já não é vale de ossos secos, nem sequíssimos e nem grande. Agora é um vale cheio de soldados de pé, porque Deus é maior do que o vale que ele está vivendo. Então, em nome de Jesus, nós temos a oportunidade nessa noite de aprender com Jó a parar de maximizar os nossos problemas. Pare de dar ênfase para aquilo que você está passando. Pare de maximizar as circunstâncias que você está passando. Pare de chegar para Deus e dizer o quão grande é o seu problema. Comece a olhar para o seu problema e enaltecer o poderio do teu Deus. Porque o teu problema pode ter afetado a sua vida. O teu problema pode ter o poder de ter mudado algumas circunstâncias na tua vida. O teu problema pode ter tido o poder de ter feito você se entristecer, chorar, passar por adversidades e provações, mas o teu problema não tem poder maior do que o teu Deus. O teu Deus tem poder até sobre o teu problema. O nosso Deus é maior do que o nosso problema. Então pare de maximizar as suas dificuldades, pare de maximizar os seus problemas, pare de maximizar as situações contrárias, pare de maximizar, porque está doendo demais, está chorando demais, está chorando, mas você sabe o poder do seu Deus, está sofrendo, mas você sabe o poder do seu Deus, está angustiado, mas você sabe o poder do seu Deus. A circunstância da vida não muda quem Deus é, Ele continua soberano, Ele continua maior do que tudo continua no controle dele. Coronavírus tem poder para afetar o poder, o domínio dos homens, mas não tem poder para afetar o domínio do nosso Deus. Deus continua maior do que as circunstâncias contrárias da vida. Maximize o seu Deus em detrimento aos seus problemas. Em segundo lugar, nós podemos aprender com o nosso vale, aliás, com as dores da existência. A partir do verso 2, a parte B, diz assim: e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. A primeira atitude de Jó, a primeira expressão de Jó em relação ao seu sofrimento é: tu és mais poderoso que o meu sofrimento. Mas a segunda expressão de Jó a respeito do seu sofrimento é: os teus planos são maiores do que o meu sofrimento. Ele enaltece o plano de Deus. Mas, gente, ele diz assim: o plano de Deus não pode ser frustrado. Gente, escute isso aqui. Jó olha para Deus, diante de todas as percas que ele teve, diante de todo o sofrimento que ele teve, diante de todas as angústias que ele teve, diante de tudo que ele enfrentou, e ele tem coragem de dizer: Deus ainda tem um plano. Aí a gente, quando começa a enfrentar umas coisinhas contrárias, a gente diz: vou desviar, vou sair da igreja, não vou mais para o culto, não quero mais fazer campanha. Jó olha para Deus e diz: eu não estou entendendo nada, mas eu sei que tu ainda tens um plano, e o teu plano é maior do que o meu sofrimento. Meu irmão, plano de Deus não é feito para ser compreendido. Plano de Deus não é feito para ser visado com os nossos olhares. Plano de Deus continua sendo plano de Deus. Fala para José, pergunta se ele entendeu o plano de Deus. Deus olha para ele e diz: tem um plano. Tem, Senhor? Tenho. Vou te fazer grandão, você vai ser maior do que seus irmãos. É claro que Deus não falou nessas palavras, mas entre linhas Deus disse isso: tu vai ser grandão, teus irmãos vão se curvar diante de ti. Ok. Tem um plano. E agora, Senhor, qual que é o próximo passo do plano? Deixa comigo. Daqui a pouco José aparece no fundo de uma cova, aliás, no fundo de um poço, cheio de barata, cheio de lodo, cheio de lama. Ele olha e diz:
esse era o plano que o Senhor tinha para mim? Porque plano de Deus não é para a gente entender, meu irmão. Aí daqui a pouco vem uma corda e puxa o garoto de lá. O garoto sobe. Pensa, é agora a hora que eu vou ser exaltado, é agora a hora que meus inimigos vão ver minha honra. Ele sobe a mesma corda que puxa ele, que amarra ele, vendido como escravo para o Egito. Esse era o plano de Deus. Daqui a pouco ele está na casa de Potifar, começa a crescer, começa a se tornar destaque, começa a se tornar grande, e ele diz, Deus está me abençoando, estou vivendo os planos de Deus. Daqui a pouco ele vai para o fundo de uma prisão, acusado injustamente. Se fosse um de nós, ia dizer, esse é o teu plano, Senhor, não vou mais para a igreja não, hein? Não vou mais orar não, hein? Não vou mais para o culto não, vou fazer campanha mais não, porque se esse é teu plano eu não quero. Mas José não, José fica lá obediente, porque ele pode não entender, mas ele sabe que o plano de Deus é maior do que as circunstâncias contrárias que a vida está lhe oferecendo naquele momento. Ele olha para alguém e diz, tu vai ser recuperado para ser copeiro do rei, fala de mim quando tu chegar lá. O copeiro volta e nem lembra dele. Ele fica na prisão mais um tempão. E eu li um negócio esses dias que eu achei fantástico. Se o copeiro tivesse lembrado dele naquele exato momento, a única função disponível era de padeiro, que tinha acabado de morrer. Deus fez o copeiro esquecer, porque na hora que Deus levanta, é para o lugar certo, para a posição certa e para a hora certa. Daqui a pouco a oportunidade surge, um sonho de Faraó, surge uma nova cadeira no palácio, aquele menino se torna governador de todo o Egito, porque o plano de Deus não está limitado às nossas circunstâncias, o plano de Deus não está limitado ao nosso ideal de plano. Deixa eu pregar para alguém aqui nessa noite. Talvez você olhe para as circunstâncias da vida e você diz, não estou entendendo nada. Talvez eu estou pregando para alguém aqui nessa noite que olha para as adversidades da vida e diz, eu não estou compreendendo o que está acontecendo. Talvez você olhe para as possibilidades e a partir da sua perspectiva está cada vez indo de ralo abaixo, cada vez as coisas estão indo a pior, cada vez as coisas estão indo mais contra aquilo que você achou que deveria ir. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, a partir do momento que você entregou a sua vida na mão de Deus, não se trata mais daquilo que você acha que é o certo, mas se trata daquilo que Deus designou sobre a sua vida. E por mais que você não entenda hoje, por mais que você não compreenda hoje, por mais que você te faça chorar hoje, continua sendo o plano de Deus, e vai chegar a hora que você vai viver os resultados de um plano executado na sua vida. Se tem alguém que acredita nessa palavra, pode celebrar ao nome de Jesus. Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem um plano para a sua história. Glória a Jesus. Você olha para aquele garotinho e diz, meu Deus do céu, não tem mais jeito, cada vez está pior. E Deus está dizendo, eu tenho um plano. Você olha para aquele maridão e diz, meu Deus, não tem mais jeito. E Deus está dizendo, eu tenho um plano. Você olha para aquele exame e diz, cada vez está pior. E Deus dizendo, eu tenho um plano. Eu sei a hora de intervir, eu sei a hora de me levantar, eu sei a hora de me posicionar. Você vê até essa parede, mas eu vejo o que vai acontecer amanhã e você não sabe. Eu sei a hora que eu vou me manifestar na sua história. O meu plano continua de pé ao teu respeito, diz o Senhor. Em terceiro lugar, Jó muda sua perspectiva. Primeiro, dizendo que Deus é poderoso. Segundo, dizendo que o plano dele continua de pé. Terceiro, ele diz assim, eram coisas maravilhosas demais para mim, e eu não compreendia. Verso 4. Escuta e eu falarei, eu perguntarei e tu me ensinarás. Jó responde o seu sofrimento, dizendo assim para Deus, eu passei 41 capítulos, não entendendo nada. E eu continuo não entendendo. Só que a diferença entre antes e agora é que antes eu não entendia que eu não entendia, e eu queria entender aquilo que eu não entendia. Mas agora eu entendo que eu não entendo. Então, Senhor, eu vou sentar e tu me ensina. Deixa que o Senhor faz. Eu vou sentar e vou ver o Senhor fazer. Jó passa 41 capítulos querendo entender as circunstâncias.
Já passa 41 capítulos tentando compreender o que está acontecendo na sua vida. Já passa 41 capítulos tentando dar explicações plausíveis para aquilo que ele está vivenciando, e ele não consegue. Aí ele chega no capítulo 42 e dá a frase que Sócrates disse depois: só sei que nada sei, mas eu sei que tu sabes, e eu vou sentar na tua escola para aprender contigo em meio ao meu sofrimento. A gente peca porque a gente tenta entender tudo e dar resposta para tudo, é ou não é verdade? A gente tem resposta para tudo nessa vida. Qualquer problema a gente tem uma saída, a gente tem uma resposta, a gente tem um contatinho. Vou ligar para fulano, vou dar um jeito. Espera aí que eu vou falar e vai acontecer. Espera aí que eu vou mexer os pauzinhos e as coisas vão dar certo. A gente sempre tenta dar resposta para os nossos sofrimentos. A gente sempre tenta dar saída para as nossas dores. A gente sempre tenta, eu vou falar com ele, vou convencer, a coisa vai acontecer. A gente sempre tem um jeito. Mas Jó só mudou a história quando ele disse: não tem jeito não. Não tem jeito não. Mas o meu Deus, esse tem jeito para a situação que eu estou vivendo. A sentença já estava homologada. Herodes assinou. Pedro vai amanhecer e vai ser morto. Acabou para ele, já era, não tem mais, está assinado. Alguém olha para a igreja e diz: vamos dar um jeito nessa situação. Igreja, chama o advogado, vamos lá dar um jeito, vamos resolver esse problema, vamos entrar com recurso, vamos mudar essa situação. E a igreja diz: vamos não. Alguém olha para a igreja e diz: igreja, vamos fazer um protesto, vamos pegar a plaquinha, vamos para a porta do Herodes, vamos fazer protesto, vamos reclamar, vamos dar uns pés na porta. E a igreja diz: vamos não. Alguém diz: igreja, faz alguma coisa, vamos entrar na prisão e arrebentar com tudo, a gente é grande, vamos fazer alguma coisa. E a igreja diz: vamos não. O que a igreja vai fazer? A gente vai orar. Porque se a gente não pode entrar lá, a gente conhece um que pode. Se a gente não tem recurso suficiente para entrar contra Herodes, eu sei um que tem. Se a gente não tem força suficiente para arrebentar a cadeia, nós sabemos um que tem. Se a gente não tem força suficiente para mudar a sentença, nós sabemos um que tem. Se a nossa palavra não tem força suficiente para convencer ao contrário, nós sabemos um que tem o coração de Herodes na palma da mão. Vai fazer o que, igreja? Vamos orar. Vamos dizer para ele que a gente não entende, e a gente já entendeu que a gente não consegue entender, mas a gente confia que aquele que tudo pode está no controle da nossa história. E enquanto a igreja ora, o anjo do Senhor desce. Enquanto a igreja está no culto da vitória, o anjo do Senhor se manifesta na prisão. Enquanto a igreja está com a mão levantada dizendo: obrigado, Jesus, o anjo do Senhor está trazendo a vitória até na porta deles. Não é você que conquista com o seu braço, mas é Deus que com a sua mão forte tira do monturo e traz a bênção até você. A igreja tem que confiar no poder do seu Deus. Porque, meu irmão, entenda uma coisa em nome de Jesus: que se você fizer com o seu braço, do seu jeito, dos seus métodos, de quem é a glória? Se você salvar aquele menino porque você falou, quando o menino vir para a igreja, você vai dizer: eu fui que salvei o menino, eu que salvei meu maridão, eu que salvei minha esposa. Se o milagre, a resposta aconteceu porque você entrou com contato para um, para outro, ligou para um, para fulano, para ciclano, você vai dizer: fui eu que consegui, foi o fulano que me ajudou, foi ele que abriu a porta. Então, enquanto você está tentando entender as coisas e dar resposta para as coisas, Deus está dizendo: dá teu jeito, dá a tua forma. Mas a partir do momento que você entender que você não entende, não tem poder para mudar as circunstâncias que você está vivendo, Deus vai dizer: deixa comigo, porque quando acontecer, a glória vai ser minha, a honra vai ser minha, o louvor vai ser meu. Eu vou recitar um salmo para você dar glória a Jesus com vontade nessa noite. Eu quebro o arco, corto a lança, queimo o carro no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado sobre as nações, serei exaltado sobre a terra, serei exaltado sobre a tua casa, serei exaltado sobre a tua família. Você vai olhar e vai dizer: eu não podia, mas o meu Deus entrou com providência. Eu não tinha jeito,
jeito, mas o meu Deus mudou a minha história. Se tem alguém que acredita nessa palavra, pode encher essa casa de adoração a Jesus. Ele pode fazer. Eu não entendo, mas eu confio. Em último lugar, para nós encerrar, quem está comigo diz amém. Verso de número 5. Com meus ouvidos eu ouvi, mas agora os meus olhos te contemplam. Ele olha para Deus e diz assim: Senhor, antes de eu passar tudo que eu passei, eu ouvi falar do Senhor. Quando eu era rico, eu ouvi falar do Senhor. Quando eu tinha muitas posses, eu ouvi falar do Senhor. Eu ia para a igreja e eu ouvi falar do Senhor. Eu ia para o culto e eu ouvi falar do Senhor. Eu te conhecia por aquilo que eu ouvi. Mas, Senhor, depois que eu perdi tudo que eu tinha, os meus olhos te contemplam. Eu não estou mais ouvindo falar de Deus. Agora eu estou vendo Deus. Isso denota duas coisas. Primeiro, provações, dores e sofrimento. É a oportunidade que Deus está te dando para você ter experiência com Deus. Não entenda, não faça a leitura da sua dor dizendo que Deus te esqueceu. Faça a leitura da sua dor dizendo: Deus está me oportunizando a oportunidade de conhecê-lo muito melhor do que eu conhecia antes. São nas dores que a gente escreve as melhores mensagens. Você já ouviu essa poesia? São nas dores que a gente compõe os melhores louvores. São nas dores que a gente lê a palavra como nunca antes. As melhores orações, quem tem experiência com Deus sabe do que eu estou falando, são feitas na madrugada em meio às dores e sofrimento. Como é um lugar de experiência com Deus. A dor é a oportunidade de você ter experiências com Deus. Mas em segundo lugar, a dor que você está vivenciando é a oportunidade de você sair do campo do ouvir e começar a visualizar. Você não vai mais ouvir falar de Deus. Você vai começar a ver Deus agindo na sua vida. Você não vai mais ouvir, isso aqui é muito profético, você não vai mais ouvir falar de um Deus que faz milagres. A partir das suas dores, você vai ver Deus fazendo milagre na sua vida. Você não vai mais ouvir falar de um Deus que salva. A partir dessa dor que Deus está te oportunizando, você vai começar a ver Deus salvar a tua casa. Você não vai mais ouvir falar de um Deus que faz. As dores é uma oportunidade de você começar a vivenciar o agir de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa. Deixa eu liberar uma palavra de Deus para a sua vida nessa noite, porque eu estou pregando para gente que já ouviu muitos testemunhos. Eu estou pregando para gente que já ouviu Deus curar um, curar outro, mas quando você olha para a sua vida, você diz: cadê o meu Deus? Eu já estou falando com gente que já ouviu testemunho, Jesus salvar a família de um, salvar a família de outro, e quando você olha para a sua vida, para a sua casa, você diz: cadê o meu Deus? Eu estou pregando para gente que já ouviu falar de Deus, coisas que Deus fez grandiosas, mas você olha para a sua vida e ainda não viu nada, mas Deus te colocou sentado nesse banco, nessa noite, nessa oportunidade, para dizer para você que você não vai mais ouvir testemunho do que Deus faz, você vai começar a contar testemunho do que Deus vai fazer na sua história. Os seus olhos vão começar a contemplar as promessas de Deus se tornando realidade na tua vida. Se tem alguém que acredita nisso, celebra Jesus nessa noite. Você vai começar a visualizar. Se coloca de pé para nós encerrarmos. Eu termino nessa noite dizendo que a vida vai te dar muitos problemas ainda. A vida é uma rosa que tem os seus espinhos. Eu não posso lhe dizer que você vai viver uma vida 100% sem problemas. Você vai ter problemas. Mas eu posso lhe dizer uma coisa:
você sabe quem é seu Deus. Então, em nome de Jesus, pare de dizer: aonde está meu Deus? Começa a dizer: eu sei onde meu Deus está. Pare de dizer: Deus me esqueceu. Começa a dizer: eu sei o que meu Deus pensa de mim. Pare de ser vítima do seu sofrimento. Seja o vilão do teu adversário. E diga para ele: você pode vir com o que quiser vir, nada vai abalar a minha fé no meu Senhor. Sabe o que o diabo quer ouvir da sua boca? O diabo quer ouvir da sua boca isso mesmo, que você vai desviar. É isso que o diabo quer ouvir de você. O que o diabo quer ouvir da sua boca é isso mesmo: eu vou divorciar. É isso que o diabo quer ouvir de você. O que o diabo quer ouvir da sua boca é isso mesmo: eu vou me matar. É isso que o diabo quer ouvir de você. O diabo quer ouvir que você declare a sua derrota, o seu fracasso, na tentativa de diminuir as suas dores. Mas o espírito de ousadia está nessa casa nessa noite, e ele vai abraçar o coração de alguém aqui nessa noite. Você não vai sair daqui com o espírito de derrotado. Você vai sair daqui de peito estufado, dizendo: eu sei aonde o meu Deus está. O meu Deus está acima dos montes. O meu Deus está acima dos vales. O meu Deus está acima das circunstâncias. O meu Deus não está na circunstância, Ele está acima das circunstâncias. O meu Deus não se limita pelo medo, pelas adversidades da vida. O meu Deus não é páreo para os desafios de Satanás. O meu Deus não é páreo para as ameaças do inferno. O meu Deus é maior do que o inferno inteiro. Eu continuo confiando no meu Deus. Ele é o meu refúgio, Ele é minha fortaleza, Ele é meu escudo, Ele é meu broquel. Eu sei aonde o meu Deus está. Já passou pelo que passou, mas você vai ler no livro de Jó dizendo assim: ó, eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive, e nenhum dos seus planos poderão ser frustrados. Eu sei que Ele vive. A doença está aí, mas eu sei que o meu Redentor vive. A morte bateu na porta, mas eu sei que o meu Redentor vive. O medo está tentando assolar o meu coração, mas eu sei que o meu Redentor vive. As circunstâncias estão contrárias, mas eu sei que o meu Redentor vive. As circunstâncias estão querendo me parar, mas eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei aonde Ele está. Eu sei que o controle desse universo está na palma da mão dEle. Ele continua sendo Deus, apesar das circunstâncias que eu não entendo. Eu sei. Tem alguém para levantar a mão e declarar isso nessa noite? Eu sei aonde o meu Deus está.